Olá, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Jane. Se for a primeira vez que você está vendo esse canal, quero te convidar a se inscrever. Essa é uma casa que você vai ser respeitado, amado, querido, desde que você trate bem as pessoas que já moram nela, essa casa virtual, tá bom? Onde você aprende sobre o distúrbio de personalidade e onde você aprende a refletir, né? Nesse canal você não vai me ver falando sobre o pai de fulano, a mãe de ciclano. Raramente eu falo sobre isso. Eu falo da parte mental mesmo, sabe? A maneira como essas pessoas agem. Hoje todo mundo é narcisista, tá? Se a pessoa é idiota é narcisista, se a pessoa é ignorante é narcisista, se a pessoa é bruto é narcisista, se a pessoa está com raiva é narcisista, se a pessoa... Então, assim, hoje as pessoas não têm limite de dizer quem é narcisista e quem não é. Então a sociedade achou que esse nome, esse termo, narcisista, é um nome bonito para ganhar notariedade. As pessoas usam aleatoriamente. A primeira coisa que você tem que fazer para lidar com o narcisista, seja esse narcisista social que as pessoas criaram, ou seja realmente uma pessoa que sofre de distúrbio de personalidade narcisista. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se perdoar. Para muitas vítimas, a sua primeira resposta ao saber e aceitar que caíram em um relacionamento manipulador e explorador com um narcisista é a vergonha e o ódio de si mesmo. Este é especialmente o caso que você está preso a eles. Portanto, o primeiro passo é perdoar a si mesmo. Para isso você precisa dizer: isso aconteceu comigo porque eu tenho uma personalidade positiva, gentil, abnegada e eu tenho todas as... Então, aceite você como você é. Não queira mudar porque você encontrou uma pessoa negativa na sua vida. Entendeu? Então é hora de reconstruir quem você é. E quando tudo isso acabar, é hora de vocês... Então vamos... A primeira, você tem que se perdoar. Então, para você se perdoar, você tem que dizer para você: isso aconteceu comigo porque eu tenho uma personalidade positiva, empática, gentil, abnegada, bondosa. Eu tenho todas as características positivas e eu não vou mudar por causa de uma pessoa. O que eu vou fazer é cuidar de mim, já que eu não posso cuidar da outra pessoa, porque ela não permite. Então é hora de reconstruir quem você é. E quando tudo isso acabar, você vai poder escapar conscientemente, tá bom? Então, a segunda coisa, não pense que você pode ajudar, não pense que você pode ajudar uma pessoa que tem padrões fixos, rígidos de comportamento, uma personalidade rígida, que não é maleável, que não é flexível. Não pense que você pode moldar esse tipo de pessoa, seja ela narcisista ou não. O maior erro que uma pessoa que tem em sua vida um narcisista, ou uma pessoa ignorante, ou uma pessoa rude, ou uma pessoa difícil, né? Uma pessoa antagonista, uma pessoa... vários tipos, porque tem as personalidades, são 16 são 10 personalidades, são 10 distúrbios de personalidade, mas tem as subpersonalidades, entendeu? Então, é um erro comum as pessoas dizerem: eu posso ajudar. Você poderia, sim, mas só se a outra pessoa quiser ser ajudada, tá bom? Então, as pessoas que ficam presas em relacionamentos profissionais, prestem bem atenção no que eu estou falando, casuais ou românticos, com os narcisistas,
cometem o mesmo primeiro erro: acreditar que pode ser influente o suficiente na vida do narcisista para promover uma mudança em sua personalidade. Isso mostra que quem pensa assim é uma pessoa inocente. Depois de identificar que uma pessoa é narcisista ou tem traços narcisistas, eles acreditam que podem forçá-la a mudar por meio de reforço positivo, incentivo e bom comportamento. Você pode dar o reforço positivo que for, essa pessoa não muda. Essa pessoa não muda. Entendeu? Porque essa personalidade, a nossa personalidade, ela é criada ao longo do tempo, desde quando a gente nasce até a nossa fase adulta, até a nossa morte. A gente vai mudando, porque o nosso cérebro, lembra? A plasticidade, então o nosso cérebro ele pode mudar. Nós podemos mudar a forma de pensar. A maturidade é nada mais, nada menos do que uma mudança. Você começa a entender a vida. Quando alguém diz, aquela pessoa é madura, ou seja, aquela pessoa tem consciência de quem ela é, do que ela faz, do que ela pratica e como agir na vida para evitar determinados problemas. A infeliz verdade, de acordo com a psicologia clínica, um narcisista pode mudar, só se isso servir aos seus propósitos. Se servir a ele, se mudar, der a ele alguma vantagem, mas não é qualquer vantagem, não é sexo, não são coisas grandiosas para um narcisista querer mudar, tá certo? Pode até ser que mude por uma mulher ou por um homem, pode até ser que eles mudem, mas isso é 1 em 1 bilhão de pessoas. Embora o que eu acabei de dizer possa sugerir que um narcisista pode mudar, então eu vou dizer o que isso significa, exatamente o que significa isso. Narcisistas, eles existem em seu próprio ecossistema. Tudo ao seu redor é mantido, é projetado para alimentar as suas necessidades egoístas. Necessidade de poder, necessidade de afirmação, necessidade de se sentir especial, necessidade de dominar o ambiente, necessidade disso, necessidade daquilo. Eles têm uma intensa capacidade de ver o mundo da mesma forma que os não narcisistas. E é por isso que simplesmente não conseguem mudar a forma como outras pessoas podem crescer e evoluir. O crescimento pessoal, lá no outro canal eu falo sobre isso, o crescimento pessoal tem um preço. Ocorre por meio de dificuldades, reflexões e um verdadeiro e melhor de si mesmo. Mas todas essas são ações que os narcisistas são incapazes de realizar. Suas vidas inteiras são projetadas para ignorar a autorreflexão, a autocrítica e forçá-los a mudar por meios normais. Exige forçá-lo a mudar. Forçá-los a mudar por meios normais exige forçá-lo a agir contra a sua natureza. É difícil a gente agir contra a nossa natureza. Se somos bons, não conseguimos fazer uma coisa ruim. Se fazemos, sentimos culpa, sofremos, nos arrependemos. Você está entendendo? Então a natureza do narcisista é aquilo que ele apresenta. Então ele não adianta forçar ele a fazer uma coisa contra a natureza dele. Ele não vai aceitar. Uma pessoa normal pode aceitar. Bem, eu posso melhorar, eu posso ser melhor. E aí a pessoa muda.
Se você estiver envolvido com um narcisista ou envolvida com um narcisista, se você estiver envolvida com um narcisista ou envolvido com uma narcisista, sua primeira resposta, se possível for, é uma retirada. Mas se você preferir ficar, é uma jornada difícil, íngreme. É difícil, gente, é difícil. Se você resolver ficar, evite problemas e priorize sua própria felicidade e a sua sanidade mental. Em muitos casos, você pode ter escolhas. Então, se você tiver escolha de sair, saia. Porque tem pessoas que não têm escolha. Tem filhos, não tem profissão, não trabalha, depende deles. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Em tudo na vida, né? Você vê, por exemplo, terapia, não existe só um tipo de terapia. Existem dezenas e dezenas de terapias, de métodos de terapia. Porque o que serve para Pedro não serve para Antônio. Você está entendendo? As pessoas são diferentes, pensam diferente, tem padrões de pensamentos diferentes, tem rigidez diferente. Então, cada pessoa é uma pessoa. Pergunte a você: bem, eu quero ficar aqui ou eu quero ir embora? Se você quer ficar, você vai ter que pagar o preço. Se você não pode sair, você aprenda a lidar com essa pessoa, que é isso que eu estou falando aqui agora. Primeira coisa, há quanto tempo você está junto com essa pessoa? 5 anos, 10 anos, 1 mês, 5 meses, 10 meses? Aí você vai perguntar para você. A segunda pergunta que você vai fazer para você: esta realmente é a pessoa que eu desejo lutar para salvar ou mudar? Se for um amigo ou um familiar, essa amizade é mais importante do que a minha felicidade, minha segurança pessoal? Essas pessoas merecem minha atenção, o meu amor, a minha bondade, a minha generosidade, minha empatia? São perguntas que você tem que fazer para você. Se for seu chefe, que você realmente precise desse trabalho, às vezes você não pode deixar o trabalho, seu chefe é narcisista, ou um colega. Existe uma maneira diferente de melhorar o seu ambiente. Como, mesmo ele sendo seu chefe, você pode reportar ao RH, ou pedir para ser transferido para um departamento diferente, se for possível, se for uma empresa grande. Ou então você começar a pesquisar um trabalho sem ninguém saber, porque você precisa receber o seu salário, você tem compromisso. Então você começa a pesquisar um trabalho antes de você deixar esse daí. Mas é uma coisa que você precisa fazer, para não ficar doente. Se for amigos e familiares muito próximos, como pai, mãe, irmão, que você já tentou ajudá-los de várias formas, mas não conseguiu, ou você começa a entrar no jogo deles para sobreviver, ou então você sai. Um erro comum das pessoas é pensar que se os narcisistas se olharem no espelho, eles vão sentir vergonha e eles vão mudar. Se eles se olharem no espelho, eles vão sentir prazer de quem eles são. Eles vão se sentir lindos, maravilhosos, importantes e únicos. Porque é assim que eles se veem. Ele não vai ver diferente. Ele não vai sentir vergonha. Quando ele olhar aquela pessoa na frente dele, ele não vai fazer uma reflexão. Ele não vai fazer uma autocrítica. Então, muitos de nós lidamos muito mal com narcisistas e com pessoas ignorantes, simplesmente porque não nos colocamos no lugar dele. Sempre a gente quer que eles se coloquem no nosso. Deixamos de perceber e reconhecer as verdades que constituem os alicerces da realidade de um narcisista. Como se forma um narcisista? A base do narcisista. São padrões que eles conseguiram ao longo da vida. Não muda, gente, de uma hora para outra, só se ele tiver algo muito grande, entendeu? Então,
A gente deixa de perceber ou de reconhecer isso, de olhar para a base. Acreditamos que, ao descrever-lhe ou mostrar-lhe o seu comportamento, podemos envergonhá-los e fazê-los mudar. Afinal, é assim que reagiríamos. A maioria das pessoas fazem isso. Quer que o narcisista sinta vergonha do que ele faz. Mas se o que ele faz, ele aprendeu desde criança, como é que ele vai sentir vergonha? A maioria dos narcisistas, eles não desconhecem como eles agem. Eles sabem que eles agem daquela forma. O problema é que eles acham que a forma que eles agem está certa. Na maioria dos casos, os narcisistas estão perfeitamente conscientes do que eles fazem, consciente do seu comportamento, bem como da reputação do seu comportamento. Eles sabem que a reputação é negativa. Numa série de estudos que foram realizados na Universidade de Washington, em São Luís, eles descobriram que o narcisista realmente tem consciência de si mesmo e conhecem a sua reputação de mal, de perverso, de ruim, de maligno, disso, daquilo. A maioria, não são todos, mas é a maioria. Como então eles podem manter a arrogância se eles estão cientes de que as outras pessoas o percebem negativamente? Segundo os pesquisadores da Universidade de Washington, São Luís, eles acreditam que seus críticos têm inveja deles. É por isso que eles dizem que as pessoas têm inveja deles, porque as pessoas criticam eles. Eles acreditam que seus críticos são estúpidos demais para reconhecer o valor que eles têm. Quando algumas pessoas ou outras pessoas tentam falar com eles sobre o comportamento, eles tentam contornar isso com o que é conhecido como teoria da autoverificação, ou a ideia de que eles são excepcionais e devem continuar a gabar-se e ser arrogantes para mostrar aos outros o seu brilhantismo. Em vez disso, você economizaria tempo e energia simplesmente brincando com o narcisismo deles. Segundo o psicólogo clínico Al Bernstein, a única maneira de se comunicar verdadeiramente com o narcisista é você fingir que admira ele tanto quanto ele se admira. Se você se recusar a seguir essas regras de Bernstein, você desencadeará algo que os psicólogos chamam de lesão narcisista. Eu tenho um vídeo falando da lesão narcisista, na qual o narcisista tornará a sua vida tão miserável quanto puder. Em vez de tentar consertar o narcisista, veja se você consegue seguir em frente e conviver com isso. A resposta para isso dependerá de quão entrelaçada a sua vida está com a do narcisista, bem como de quão profundamente o narcisista é seu narcisista. Pergunte a si mesmo se esse narcisista é o seu narcisista. É a pessoa que você ama? É a pessoa que você desejou para viver o resto da sua vida? É a pessoa que você não pode viver sem ela? Você tem que fazer essas perguntas a você. E não sair por aí falando. Quando você fala mal de uma pessoa que você vive, você tem que ter uma certa consciência daquilo que você está fazendo. Você não pode sair por aí dizendo: o meu marido é um narcisista, o meu marido é um desgraçado, é um miserável, faz isso, isso e isso comigo, e à noite você se embola lá com ele na cama, faz amor, faz e acontece, sente prazer e dá prazer para ele, e no outro dia você vai falar mal dessa pessoa. Quem é que é o narcisista nessa história? Me responda. Então, se você fala mal de alguém que à noite você tem intimidade com essa pessoa, isso é muito feio. Isso é muito feio. Então, deixe para falar do seu narcisista se você um dia se separar dele.
Você tem alguma coisa para falar do seu narcisista? Você quer desabafar, você quer falar? Procura um profissional, que um profissional é neutro. Ele não vai julgar você, ele não vai dizer as coisas para você que eu estou dizendo agora, porque eu não estou aqui como terapeuta, eu estou aqui falando como a professora, tá? Por isso que eu estou dizendo isso. Mas se você entra na minha terapia, eu vou cuidar de você e nunca vou dizer uma coisa dessa. O que eu estou dizendo são coisas da vida. Porque a sua amiga, que não tem um marido narcisista, aí você vai lá e fala do seu marido. Quando você dá as costas, ela vai dizer isso. Fala mal do marido, mas não deixa. Vai dizer que você é fofoqueira e vai dizer que a narcisista é você ou o narcisista é você. Então, se você quer falar mal do seu narcisista, procure uma pessoa profissional que mantenha sigilo sobre aquilo que você vai falar. Para você não ser taxada nem considerada de narcisista. Agora, depois que você tomar uma decisão de sair, aí sim, aí você sapateia em cima da pessoa. Mas enquanto você estiver junto, é aconselhável você manter uma certa... Procure um padre, procure um pastor, depende do pastor também, tá? Porque essas pessoas que não estudaram ética religiosa, se intitulam pastor, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não tem ética religiosa. Você chega lá e conta, ele sobe lá no púlpito, ou ele sobe lá no sei lá, como é o nome daquilo, e começa a falar. Porque aqui tem uma pessoa que está passando por isso, e por isso, e por isso, e por isso. E aí você fica envergonhada, porque você fica pensando que todo mundo sabe o que você está passando. Quando a pessoa estuda para ser um líder religioso, ele tem ética. Tá bom? Pensa nisso, pensa nisso. Então vamos lá. Então, quanto você está entrelaçada com o seu ou a sua narcisista? Pergunte a si mesmo. É seu narcisista? É o seu parceiro? É o seu amor? É sua ou seu narcisista? O narcisismo deles é um problema importante ou algo com o qual você pode conviver? Eles permitem que o narcisismo afete todos os aspectos da sua vida e relacionamento? As suas famílias são afetadas negativamente pelo seu narcisista? Se todas essas respostas a essas perguntas forem negativas, então você precisa se cuidar. Se for um amigo, o narcisismo, aí você se pergunta, o narcisismo deles é apenas irritante ou é um perigo para mim? Para eles próprios? Ou para o seu círculo social? Desde que eu conheci essa pessoa, eles sempre foram narcisistas ou eles ao longo do tempo foram mudando? Eles desenvolveram esse narcisismo recentemente. Eles sabem que isso afeta negativamente a nossa amizade? Se todas essas respostas forem negativas, então está na hora de você acabar com essa amizade. A amizade a gente pode acabar a hora que a gente quiser. Relacionamento romântico é outra coisa, tá bom? Então, vamos pro chefe. Eu já falei do seu amor, essa é a segunda vez que eu tô falando dos parceiros, segunda vez que eu tô falando dos amigos e agora é a segunda vez que eu vou falar dos chefes. Por quanto tempo eles serão os seus chefes? Você consegue conviver com isso enquanto você não consegue outro trabalho? São perguntas que você precisa fazer para você. Você precisa do seu chefe como referência para o futuro ou você pode isolar ele permanentemente? O comportamento dele afeta negativamente seu local de trabalho e sua produtividade? São coisas que você tem que se perguntar para poder você saber como é que você vai lidar com isso. Para aprender como ser mentalmente resistente diante de pessoas tóxicas, você precisa conhecer
O que são pessoas tóxicas, o que é narcisismo, o que é bipolar, o que é borderline, o que é esquizoide, o que é esquizotípico, o que é antissocial. Antissocial é uma personalidade bastante perigosa. O que é antagonismo, né? O que são pessoas rudes, o que são pessoas ignorantes. Então você precisa se informar, saber realmente o que essas pessoas causam na vida das outras. Quais são as consequências de viver com pessoas desse tipo. Vamos lá. Mais dica para você lidar. Recompense seu comportamento, não suas promessas. Um erro comum. Você confronta o narcisista e ele diz que vai mudar, ele promete que vai mudar, ele promete que vai se esforçar. Finalmente vocês alcançaram um avanço, porque ele prometeu. Para aqueles que estão tentando consertar os narcisistas das suas vidas, você pode ter passado por algum momento em que você acreditou que finalmente havia alcançado algum tipo de avanço. Fazem promessas, né? Mas eles não cumprem nenhuma, por menor que seja. Eles não cumprem. Não tem palavra. São mentirosos. Talvez você tenha apenas tido uma conversa franca com o seu ou sua narcisista sobre o comportamento deles. Ou talvez você tenha tentado algo mais drástico, com uma intervenção, né? Você chamar todos os familiares, contar o que ele anda fazendo, o que ela anda fazendo e tal, você falar com os familiares dela, com os amigos próximos. De uma forma ou de outra, você fez o que o narcisista da sua vida reconhecesse o comportamento e concordasse com você, mesmo que seja por um período muito curto. Você conseguiu fazer com que eles dissessem: me desculpe, eu vou tentar mudar. Algo que você jamais imaginou que iria acontecer. E agora que o pior já passou, você pode começar a ver mudanças verdadeiras no comportamento deles? Será? É possível. É possível, tá? Se o narcisista tiver algum tipo de interesse em continuar com você, ele é capaz de fazer alguma mudança. Mas não vá saltitando aí antes do vídeo terminar não, tá? Não vá ficando felizinha nem felizinho não. Eles podem fazer uma pequena mudança para manter você ao lado deles. Mas não é nenhuma mudança que você está querendo. A triste verdade, porque essa verdade é muito triste mesmo, é que os narcisistas eles são mentirosos e sabem jogar o jogo melhor do que qualquer pessoa. Isso é particularmente um problema quando se lida com narcisistas dissimulados. Estes são narcisistas que entendem como é importante fazer as pessoas acreditarem que eles acreditaram. Eles conseguem também fazer as pessoas acreditarem no que eles acreditam ou no que eles querem que vocês acreditem. Eles manipulam todas as pessoas ao seu redor, com mentiras inocentes, promessas vazias e sorrisos falsos. Ao contrário dos narcisistas declarados, eles sabem também quando é hora de trocar o rosto. Aquilo que a gente chama de face, né? De máscara. Aquilo que a gente chama de máscara. Eles sabem quando trocar a máscara, o rosto confiante por algo menor, mais vulnerável, de coitadinho, tá? E cada vez que eles vencem, isso simplesmente os capacitam a fazer o mesmo novamente quando for necessário. Comportamento, presta atenção uma coisa que eu vou dizer aqui. Comportamento é como um vício. As pessoas tentam se libertar daquele vício, mas se ela não tiver disciplina, determinação, não consegue. O que é determinação? É quando você perceber que você fez uma coisa errada, você imediatamente consertar. E aí você vai se disciplinando a esse novo comportamento.
A melhor maneira de você lidar com o narcisista é mostrar que eles não conseguirão o que desejam com promessas e sorrisos. Primeiro eles têm que mostrar, são atos, entende? Ele mostrar em atos e não com sorrisinhos e brincadeiras e blá blá blá. Atitude. Somente até você chegar à sua parte no acordo, eles deverão conseguir a deles. Eles não apenas respeitarão você por não ser manipulado tão facilmente, mas também aprenderão a cooperar com você. Então, com essa simples mudança, mas não é do narcisista, é a sua mudança. Você evolui de ser um peão para um narcisista, para alguém que eles respeitam e pode até começar a gostar de você. Que delícia! Isso pode acontecer. Isso não é milagre, não. É a sua postura, tá? É a sua postura que vai fazer o narcisista. Não é que ele vai mudar, ele não pode mudar a personalidade dele. Ele não pode, não é porque ele não quer, porque ele não pode. Mas a depender da sua postura, ele vai fazer um esforço. Se ele aprendeu a gostar de você, para não te perder. Isso é fato, gente. Ninguém quer perder aquilo que gosta. Então vamos lá. Pergunte a si mesmo, né? A terceira forma de você lidar com o narcisista. Eu estou ensinando vocês, estou dando uma aula de terapia aqui, gente. Presta atenção. Pergunte a você, eles me respeitam? Ou ele ou ela me respeita? Ou tá tentando me manipular? Ou tá tentando manipular para me fazer o que eles querem? Você reforçou o comportamento deles, sempre dando o que eles pedem? É tarde demais no relacionamento para começar a agir de forma diferente? Essa pergunta, quem vai responder sou eu. Nunca é tarde para você agir diferente com um abusador. Não precisa nem você se responder, tá? Para você não responder errado, eu já respondo por você. Eu vou fazer esse favor para você. Nunca é tarde você mudar a você mesmo, você se impor, autorrespeito, para que uma pessoa tóxica, abusadora, comece a te respeitar. Tá bom? Mereço o quê? 10 likes de vocês, 20 comentários, muitos desejos de vida longa. Para o amigo agora. Terceiro conselho para você lidar com o amigo. Alguém no seu círculo de amigos que eles tratam com mais respeito, né? Se o narcisista, seu amigo, não te respeita, mas existe no círculo de amigos de vocês alguém que ele trata com mais respeito, então, se sim, você vai precisar analisar e se perguntar por quê. Por que essa pessoa trata fulano ou fulana diferente e me trata desse jeito? Então, o seu amigo ou sua amiga já brigou com outros amigos que não fizeram o que eles pediram? Eles prometeram e não conseguiram mudar no passado? Preste atenção às perguntas que você vai dar para isso, as respostas que vocês vão dar para essas perguntas. São importantes você fazer para você mesmo. Essas são perguntas que um terapeuta poderia fazer a você no consultório. Para você refletir, para você pensar, para você entender onde você está, com quem você está, o que você pode fazer para melhorar essa relação ou sair dela. Entendeu? Vamos para o chefe agora. Seu chefe tentará invocar seu poder se você não fizer o que ele diz. Ele pode usar a autoridade dele para te prejudicar se você não faz o que ele diz. Tem pessoas no lugar que você trabalha que você pode confiar e que tem uma certa
habilidade em lidar com seu chefe mais do que você, para tentar corrigir o comportamento dele, peça ajuda a essa pessoa. Você pode desobedecer às exigências do seu chefe sem arriscar o seu emprego? São coisas que você tem que se perguntar e você mesmo tem que encontrar a resposta. A bondade é algo natural para muitos de nós. E a gente sempre segue o credo da bondade. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Por isso que sempre tentamos confrontar os narcisistas de maneira mais gentil. Porque se você vai brigar, vai chamar a pessoa de narcisista, vai dizer isso, vai dizer aquilo, ele vai revidar do mesmo jeito. Entendeu? O narcisista tira as pessoas do sério, mas também você não precisa virar uma narcisista ou um narcisista, tá? Então, escondemos o seu comportamento para eles. Desculpamos as suas ações em seu nome. E mentimos aos nossos amigos e familiares mais próximos sobre a verdadeira natureza do narcisista. A família, quando você está sofrendo com o narcisista, a sua família é a última a saber. Você esconde dos amigos, você esconde de colegas, você esconde de todo mundo. Entendeu? A natureza da pessoa que você vive, porque você sente vergonha e medo. Nós tratamos bem essas pessoas pela crença de que todas as pessoas merecem ser tratadas iguais, bons ou ruins. Merece a chance de se curar, de se consertar, sem serem envergonhados pelo mundo. Pelo menos as pessoas decentes pensam dessa forma. A triste verdade é, quanto mais você esconde o comportamento deles e quanto mais solitário você torna a sua missão de consertar o seu narcisista, mais vulnerável você se torna à manipulação deles. Como eu falei lá na frente, você não deve humilhar seu narcisista para qualquer pessoa, mas você precisa de alguém confiável para você falar sobre aquele comportamento, que pode ser seus pais, se você relaciona bem com seus pais, pode ser um psicólogo, um psiquiatra, seu médico, o padre ou o pastor, se forem pessoas confiáveis, né, gente? Os narcisistas, eles não se intimidam com tentativas em pequenas escalas de mudança. Eles preferem que você mantenha as suas preocupações pessoais e discretas, porque isso torna muito mais fácil manipular seus pensamentos e sentimentos se você se isolar, estiver sozinha, né? Se você for se isolando e vivendo só para ele, então é mais fácil dele te manipular, se você não tiver ninguém ao seu redor. Em vez disso, funciona melhor atacar a fonte mais forte de impulso e motivação do narcisista, a necessidade absoluta de ter uma boa aparência. De acordo com uma equipe de pesquisadores da Universidade do Alabama, os narcisistas são propensos à vergonha, são altamente neuróticos e se apegam aos outros com medo de rejeição. Tornam-se mais vulneráveis não quando sentem vergonha de um indivíduo preocupado, que é no caso vocês, ou mesmo de alguns, mas quando sentem que toda a comunidade está descontente com eles. Faça-os chegar a estas conclusões por si próprios, em vez de lhe dizer isso diretamente. Quanto mais naturalmente eles próprios chegarem às suas conclusões, maior será o impacto que causarão.